Lembrando do nosso objetivo, que é o de trazer uma apresentação sobre as verdades bíblicas a respeito do Shabat, Velho Testamentário. Sábado foi apresentado pela lei mosaica, aplicado aos judeus, no contexto correto, na aplicação correta, e verdades bíblicas a respeito do dia do Senhor, do domingo, ou Dominicus, ou Curiacus Remera, o dia que pertence ao Senhor. Nossas apresentações, então, em 3 itens. O primeiro item foi o Shabat, apresentado em nosso primeiro vídeo. O segundo vídeo nós estivemos falando a respeito do dia do Senhor. E esse terceiro item foi tratado em 2 partes. Parte A, nós estivemos tratando de algumas dúvidas. E esta que você está assistindo é a parte B. Nós vamos concluir então essa série de vídeo estudos. A pergunta é: quem é nosso Shabat? Não estamos nos referindo a uma igreja, nós não estamos nos referindo a um local, não estamos nos referindo a um quando, nós estamos nos referindo a uma pessoa. Lembrando também que todas as referências bíblicas foram retiradas da Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Terceira apresentação, quem é nosso Shabat? Parte B. Apresentando aquele que é nosso Shabat. Vamos então ao nosso primeiro ponto. Primeiramente, nós devemos notar que no Velho Testamento os holocaustos eles não podiam ser interrompidos. Eles não podiam cessar. O sacerdote que ministrava, ele não podia se assentar. Então, no tabernáculo, no Velho Testamento, não havia assentos, não havia cadeiras. Eles não podiam descansar. E a razão disto é porque eles viviam sob a velha aliança. Eles ainda aguardavam a vinda do Messias. Eles ainda aguardavam a manifestação de Deus, que iria prover no futuro um sacrifício perfeito que estava ali sendo representado. O livro de Hebreus, que esclarece as figuras utilizadas no Velho Testamento, vão nos explicar a respeito disso algumas vezes. Hebreus capítulo 10, versículo 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Então aqueles sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, toda aquela tipologia do Velho Testamento, apontava para a promessa de Deus que um dia se cumpriria, onde a obra da redenção seria efetuada em uma pessoa. Eles não sabiam o quando isso iria ocorrer, mas são várias e extensas e numerosas as profecias que apontavam para a vinda do Messias, assim como são numerosas as figuras, as tipologias, as sombras que são apresentadas no Velho Testamento, quando Deus iria consumar a obra da redenção. Para que nós estejamos entendendo, tendo uma ideia mais clara a respeito da tipologia do Velho Testamento, eu vou usar como exemplo a planta do tabernáculo, a obra mais importante que o homem construiu, porque a planta foi dada pelo próprio Deus. Mas toda essa obra, toda essa construção não estava ali
sem um significado. Mas esses significados, eles apontam para a nova aliança. No pátio externo havia um altar de bronze, onde os sacrifícios eram dispostos, onde os holocaustos eram oferecidos. Havia logo em seguida a pia, onde o sacerdote fazia uso de água. Na tenda havia então o primeiro ambiente, o lugar santo. Neste ambiente havia uma mesa. Nessa mesa eram dispostos os pães da proposição. Havia também um candelabro de ouro, um castiçal com 7 pontas. É interessante notar que em Apocalipse aparece a figura dos castiçais, né, representando o templo das igrejas locais. Havia também um altar de ouro, onde era colocado o incenso, separando o ambiente do lugar santo do segundo ambiente, o lugar santíssimo. Havia um véu, o véu que se rasgou de alto a baixo quando Jesus Cristo expirou na cruz. O lugar santíssimo estava ali disposta a arca, conhecida como Arca da Aliança. Ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, e havia uma tampa sobre a arca, conhecida como propiciatório. Dentro da arca havia um pote de ouro com o maná do deserto, havia uma vara, a vara de Arão que floresceu, e também as segundas tábuas da velha aliança. Lembrando que as primeiras tábuas Moisés as quebrou, não é? Mas as segundas tábuas ele dispôs ali dentro da arca da aliança. Tudo isso tem uma aplicação no Novo Testamento. Os holocaustos apontam para o sacrifício perfeito de Deus, foi oferecido por meio do Cordeiro de Deus, pessoa do Senhor Jesus Cristo. A água, ela no Novo Testamento, ela vem após a salvação, ou seja, o batismo, ele não salva. O batismo é uma ordenança para aquele que já recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador. O batismo é que dá acesso à comunhão na igreja local. O pão, os castiçais, né, volto a dizer, vão aparecer novamente no livro de Apocalipse. O incenso, ou seja, toda uma representação de uma vida de serviço que é oferecida a Deus dentro do convívio da igreja local. A salvação também concede livre acesso ao céu, acesso ao lugar de Deus. Não há aqui nenhuma indicação de que a pessoa será salva por meio de uma igreja. Não. A salvação em Cristo, o sacrifício efetuado pelo Cordeiro de Deus, concede, oferece de maneira perfeita, de maneira completa, acesso a Deus. E todo esse lugar no Velho Testamento estava aí salpicado de sangue. O acesso a Deus, ele é concedido única e exclusivamente por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então, irmãos e amigos, guardemos isto em nossas mentes e em nossos corações. No Velho Testamento, os holocaustos, eles não podiam cessar. Não havia um Shabat para os holocaustos. Não havia. Eles eram ininterruptos. Inclusive, no dia de sábado velho testamentário, nós vimos isso na primeira apresentação, 2 cordeiros deveriam ser oferecidos justamente por ser o dia de Shabat. Então, eles deveriam ser adicionados ao holocausto contínuo, um cordeiro de manhã, um outro à tarde, 2 cordeiros sendo acrescentados como sacrifício. Isto apontava para uma futura realização, a consumação da obra da redenção,
que ainda seria realizada por intermédio do Messias. Desta maneira, os sacerdotes não podiam se assentar. A quantidade de sacrifícios era grandiosa. E, como a Bíblia nos relata, que após praticamente 500 anos de existência do tabernáculo, que foi construído no deserto, o rei Salomão construiu um templo, e somente no dia da dedicação, a Bíblia nos relata em 1 Reis capítulo 8, versículo 63, e 2 Crônicas capítulo 7, versículo 5, somente neste dia foram sacrificados 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Mesmo assim, essa grande quantidade, todos esses sacrifícios não podiam apagar os pecados. Não havia eficácia, porque tudo isso demonstra um caráter transitório, temporário. Hebreus capítulo 10, versículo 4, a palavra de Deus assim nos diz: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. E assim como os holocaustos não podiam ser interrompidos, consequentemente não havia um repouso definitivo. Aqueles sacrifícios, eles eram temporários, porque a cada pecado eles deveriam novamente ser oferecidos. Uma pessoa pecava, oferecia um sacrifício. Se pecasse novamente, deveria oferecer outro sacrifício, mostrando então a condição temporária da velha aliança, mostrando que aquela velha aliança ela tratava de uma figura, uma sombra, uma tipologia que seria cumprida, que receberia a sua realização com a nova aliança, com a vinda do verdadeiro Cordeiro sacrificial. Um dia o Messias seria morto. Sua morte e o derramamento do seu sangue perfeito e imaculado seria a consumação da obra da redenção. O Novo Testamento nos apresenta essa eficácia, nos apresenta essa realidade de que Jesus Cristo, Ele, em seu sacrifício, Ele consumou a obra que havia sido prometido no Velho Testamento. Romanos 3:25 nos diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Várias vezes no Novo Testamento nós iremos ler a palavra propiciação, fazendo uma referência à tampa da Arca da Aliança que cobria o conteúdo dela. Sobre a tampa da aliança, sobre a tampa da Arca da Aliança, melhor dizendo, era aspergido o sangue do holocausto. Jesus é a propiciação. Ele cobre a velha aliança. A lei estava ali dentro. Jesus é o pão que desceu do céu, o verdadeiro pão que desceu do céu. A vara de Arão que floresceu representa a autoridade sacerdotal e apontava também para Jesus, apontava para o Messias. Jesus Cristo está ali representado, e a redenção que Ele já realizou está ali prefigurada em tudo que é apresentado no Velho Testamento, incluindo o sábado velho testamentário.
Nós lemos também em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu a Jesus. Assim nos diz a palavra de Deus. No dia seguinte, João, aqui se referindo a João o Batista, viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não havia repouso definitivo no Velho Testamento, porque tudo que era ali feito por intermédio da velha aliança e através do povo escolhido, povo de Israel, judeus, os filhos de Jacó, tudo aquilo ali apontava para a realização da promessa de Deus, que um dia iria se cumprir. Hoje nós sabemos que essa promessa já se cumpriu. O Messias já veio. O Messias prometido para Israel já veio. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Então nós podemos verificar, nós podemos observar o contraste entre a velha aliança, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tudo o que ocorria ali era temporário, mas em Cristo houve uma realização completa, plena. Hebreus 9:12 nos diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, evidentemente, sangue de Jesus Cristo, derramado no Calvário. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Não há necessidade de Jesus estar completando a obra da redenção em relação ao pagamento efetuado pelo pecado. Hebreus 9:26 nos diz: de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Não há necessidade de Jesus padecer muitas vezes. Não há necessidade de um sacrifício incruento, onde há uma repetição constante, contínua, uma tentativa de estabelecer um sacrifício repetitivo. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. A Bíblia nos diz que isso já foi realizado de uma vez por todas. O versículo continua: mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Antes, na velha aliança, haviam ofertas que eram constantemente repetidas. Não havia um repouso, era algo que não permitia descanso. Era algo que nunca se concluía. Aquela realização e todos os sacrifícios ali não tinham a capacidade de remover pecados. O perdão era temporário. Os sacerdotes ministravam de pé. Isso ocorria porque tudo aquilo apontava para o seu cumprimento futuro. Hoje, nós estamos sob a nova aliança. Uma só oferta, Jesus Cristo. Está consumado a sua obra de expiação pelo pecado. Foi concluída, foi realizada. Ele cumpriu, ele consumou a obra que o Pai lhe deu. De uma vez para sempre. Aqueles que confiam em Jesus têm a remissão completa. Não apenas parcial, não apenas condicional. Confiar em Jesus é ter a remissão completa de seus pecados. É um perdão total e de uma vez por todas. Esse sacerdote perfeito, que é ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus, ele se assentou à destra de Deus.
ele descansa das suas obras no sentido da expiação do pecado, do consumar da obra da redenção para a salvação de todo aquele que crê. Ele assentou-se à destra de Deus. Vamos então olhar para o perfeito descanso. Hebreus capítulo 1 e o versículo 3 nos diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus não entrou diante da presença de Deus em 1844, assim que ele ascendeu aos céus. Ele assentou-se à destra de Deus. O seu descanso perfeito é em relação à obra da redenção. Obviamente, há uma quantidade de profecias, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a serem ainda realizadas. Mas a redenção espiritual de todo aquele que crê é uma realidade para aqueles que recebem a Jesus Cristo. Essa redenção é perfeita. Esse perfeito descanso se refere a Jesus ter consumado a obra da expiação na cruz. Não é necessário que ele a faça novamente. Jesus, ele intercede pelos salvos. De maneira então que quando se fala de intercessão do Senhor Jesus Cristo, não se está falando de um juízo investigativo, fantasioso, baseado nas pressuposições errôneas de falsas profecias, de líderes comprometidos não com o Senhor Jesus Cristo, mas com a imposição de leis distorcidas, supostamente baseadas no Velho Testamento, mas que advém da incompreensão, da falsa interpretação, da errônea interpretação bíblica estabelecida por alguns. Jesus, ele intercede pelos salvos, não para que o crente seja salvo. Ele já realizou a obra da redenção. Ele já se assentou à destra de Deus. Atos capítulo 7, versículo 56. É outra afirmação bíblica. No momento em que o primeiro mártir da igreja, Estevão, ele estava prestes a ser morto por apedrejamento. O médico Lucas deixou registrado em Atos 7:56 as palavras de Estevão. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Jesus Cristo, homem, está à destra de Deus. Obviamente que Jesus, homem, subiu aos céus, está à destra de Deus. Porque o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele, sendo Deus, ele se tornou carne e habitou entre nós. Mas Jesus certa vez disse: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, que está nos céus, falando da sua onipresença. Jesus está em pé porque ele intercede pelos salvos. Jesus está em pé porque ele está recebendo o seu servo. Ele vai então, na morte de Estevão, receber o seu servo. Hebreus 4:10
nos afirma: porque aquele que entrou no seu repouso, está falando de Jesus. Ele próprio, Jesus, repousou das suas obras, como Deus as suas. Deus já realizou a obra da redenção no Calvário. Então, cessar e repouso não apontam e jamais apontaram para uma obrigatoriedade com o objetivo de salvar alguém. Cessar e repouso sempre apontaram para uma pessoa. Nós estivemos falando no nosso segundo vídeo a respeito da Epístola aos Hebreus e propositalmente nós deixamos uma pergunta no ar. Mas ali mesmo nós já sabíamos qual era a resposta. Eu vou voltar a ela. Qual é o assunto tratado na Epístola aos Hebreus? Em Hebreus capítulo 1 nós lemos que Jesus é superior aos anjos. Em Hebreus capítulo 2 nós lemos que Jesus coroado de glória. Em Hebreus capítulo 3 nós lemos que Jesus é superior a Moisés. Ele é um sacerdote perfeito. Ele assumiu também a função de profeta. Ele é rei. Em Hebreus capítulo 5 ao 7 nós vemos que ele é um sacerdote eterno. No capítulo 8 nós lemos a respeito do ministério de excelência de Jesus. Todo o assunto aponta para uma pessoa. E então nós temos a errônea interpretação das seitas sabatistas, que afirmam que Hebreus capítulo 4 está tratando da obrigatoriedade de se guardar o sábado velho testamentário, o sábado semanal judaico, conforme os preceitos que estas mesmas seitas estabelecem. Nós já vimos que se colocarmos lado a lado a descrição da guarda do sábado semanal judaico, conforme o Velho Testamento nos descreve, ao lado do sábado, conforme é descrito pelas seitas sabatistas, nós podemos perceber que há uma intensa discrepância, um desvirtuamento, uma diferença absurda que comprova que eles não somente entendem erroneamente a velha aliança, quanto aplicam erroneamente as Sagradas Escrituras em relação a tudo que interpretam. Hebreus capítulo 4 não está falando da obrigatoriedade de um dia semanal para a salvação de alguém que está tentando conseguir acesso ao céu, esperando ser aprovado num fantasioso juízo investigativo. De maneira alguma. Hebreus capítulo 4 apresenta a pessoa de Jesus como sendo o nosso perfeito repouso. Jesus, ele é a cessação da obra da redenção. É nele que todo aquele que crê pode descansar, pode repousar, pode confiar plenamente. E quando nós
fizemos a aplicação da sombra, que é Cristo, ou seja, quando nós corretamente compreendemos que a Bíblia, ao tratar do Velho Testamento, ao mostrar tudo o que ocorria debaixo da Velha Aliança, apontava para o cumprimento da promessa de Deus na pessoa do Messias, nós entendemos que no Velho Testamento, primeiro eles tinham que aguardar o Messias, e em segundo plano, eles deveriam descansar na vinda do Messias. Israel, os judeus estão apostatados. Eles rejeitaram a Jesus como sendo Deus em carne, e eles rejeitaram a Jesus como sendo o seu Messias prometido. Nós vemos que atualmente todo mundo evangélico está caminhando para um tempo de apostasia. Nós já vemos constantemente muitos afirmando que Jesus não era Deus em carne. E o próximo passo nessa deserção bíblica será, por fim, negar que Jesus é o Messias prometido do Velho Testamento. No Novo Testamento, no tempo em que vivemos, onde os cristãos gentios não têm a obrigação de se circuncidarem e voltarem a se dispor debaixo da velha aliança mosaica, nós primeiro temos o descanso. O Evangelho primeiro diz: receba Cristo, confesse a Ele como único e suficiente Salvador, receba-o como sendo o Filho de Deus, a segunda pessoa de Deus, o Verbo que se fez carne. Então, para essa pessoa, o sábado, o dia da cessação, já veio. O dia do Senhor aponta para algo que Jesus já realizou. Primeiro receba Cristo, depois você viverá por Cristo, você viverá para servi-lo, você viverá para a santificação. A santificação não é um processo de salvação. A santificação é um processo que se dá após a salvação. É um processo de amadurecimento cristão. É um processo de submissão a tudo aquilo que a palavra de Deus ensina àqueles que já receberam ao Salvador. O Velho Testamento, a lei, Israel, o povo de Israel, os filhos de Jacó, os judeus, olhavam para o futuro, quando a promessa se cumpriria. Mas nós, que somos gentios, que já recebemos a Cristo, que vivemos nesse período de cessação da aplicação velho-testamentária, porque os judeus não podem aplicar aquilo que lhes foi ordenado, mesmo eles estando apostatados, mesmo eles não tendo crido que Jesus é o Messias, eles não podem efetivamente obedecer à velha aliança, porque não há templo. Os judeus aguardam que alguém reconstrua o templo. Então eles dizem: aí sim nós creremos que essa pessoa é o Messias. E a Bíblia nos diz que de fato surgirá um homem, o anticristo. Ele reconstruirá o templo. Os judeus crerão que ele é o Messias por algum tempo, mas depois eles perceberão que se trata de um engodo. Nós olhamos para o passado. Nós olhamos para aquele dia em que
Cristo Jesus. Ele entregou sua vida, Ele derramou seu sangue em resgate de muitos. Nós olhamos para o dia em que Ele provou que o seu sacrifício foi perfeito. Ele ressurgiu, Ele ressuscitou. Ele não está mais no túmulo. A promessa de Deus já se cumpriu. De maneira que todo aquele que olha para o Calvário, que compreende que aquele sangue derramado, que aquele sacrifício foi ali realizado para a redenção de todo aquele que crê, e arrependido, confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, recebe perdão, recebe vida eterna. O Velho Testamento e o Novo Testamento têm entre si, como nós já vimos, o Messias, Cristo, o Senhor Jesus. Toda a tipologia, toda a sombra do Velho Testamento, incluindo o dia semanal judaico, aponta para o Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento, ele olha para aquilo que Jesus já fez, aguardando a redenção dos nossos corpos, aguardando a redenção desta realidade. Espiritualmente, a redenção já se realizou, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Mas há ainda profecias que se cumprirão. E isso se refere à realidade física, quando Jesus Cristo voltar a este mundo para estabelecer seu reino milenar literal. Tudo na Bíblia aponta para Jesus Cristo. Tudo na Bíblia aponta para o Salvador. E então nós podemos responder a nossa pergunta. Então nós podemos perceber que as verdades bíblicas a respeito do sábado velho testamentário e que as verdades bíblicas a respeito do dia do Senhor apontam para aquele que é o nosso Shabbat. Apontam para a pessoa de Jesus Cristo. O nosso Shabbat é Cristo. Hebreus capítulo 4, apresentando o Senhor Jesus como perfeito descanso, nos diz, nos seus versículos 9 a 11, portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então está falando da obrigatoriedade do sábado, está tratando da realização da obra da redenção. Os sectários sofrem uma lavagem cerebral tão grande que isso se torna um atrapalho à pregação do Evangelho. E quando alguém sofre um tipo de lavagem cerebral desta natureza, aceita colocar no lugar de Jesus tudo aquilo que os seus líderes impõem. E quando alguém tira Jesus Cristo da centralidade, qualquer coisa que coloque ali no lugar de Jesus é idolatria, constitui idolatria. Por isso que o Dr. Aníbal Pereira dos Reis, ele se referia aos sabatistas como sabadólatras. Eles retiram a pessoa de Jesus e colocam no lugar de Jesus o dia semanal judaico, conforme as suas próprias interpretações errôneas e enganosas. A Bíblia afirma: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, o exemplo daqueles que rejeitaram Jesus. O livro escrito aos Hebreus no Novo Testamento, a epístola, melhor dizendo, ela está explicando consistentemente
as figuras velho-testamentárias. O Novo Testamento, disse um certo homem de Deus, está contido no Velho Testamento. E o Velho Testamento é explicado pelo Novo Testamento. E a Epístola aos Hebreus é uma magnífica explicação das sombras velho-testamentárias. Infelizmente, muitos que estão nas seitas sabatistas sofreram uma intensa lavagem cerebral, de maneira que não podem, já não podiam, porque estão mortos em delitos e pecados, mas ainda recebem sobre suas vidas inconversas esse atrapalho à compreensão do Evangelho, de forma que se cumpre o que diz o apóstolo Paulo: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não conseguem observar, não conseguem olhar para Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, o Senhor Jesus, ele se apresenta como o descanso para as almas. Esse versículo é muito conhecido, mesmo pelos sabatistas. Porém, eles não atentam para o seu significado. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Note: e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Jesus não está dizendo para que você vá a uma determinada igreja sectária. Jesus não está afirmando que você deve observar os preceitos da lei mosaica conforme essas igrejas sectárias interpretam, para que você encontre descanso. O descanso, o perdão para as suas ações, e mais do que isso, a regeneração da sua natureza, uma nova vida, você só encontra em Jesus. E é sabendo disto que nós podemos observar um contraste. A fé salvífica, a fé que é bíblica, a fé que é concedida por Deus, a fé que é descrita na palavra de Deus, ela tem um objeto e ela tem um alvo. Esse alvo, esse objeto é uma pessoa. A fé salvífica, ela é colocada sobre a pessoa de Jesus Cristo. Essa fé é uma rendição. Essa fé é uma entrega a Jesus Cristo. Ele realizou tudo o que nós não poderíamos realizar. Ele obedeceu tudo aquilo que nós não poderíamos obedecer. Ele viveu uma vida perfeita que nós jamais poderíamos. E ele morreu aquela morte em nosso lugar. Portanto, a nossa morte ele tomou para si, para que assim nós, recebendo pela sua morte a sua vida perfeita. Mas eu falo isso com bastante tristeza. Isto não é a realidade da fé sabatista. A fé sabatista é a fé posta sobre as obras. Ela não é uma fé salvífica. Ela é uma fé de uma salvação apenas parcial. É uma salvação que depende do homem. É uma salvação
que é apenas provisória. E esta fé, então, ela é colocada sob o jugo das seitas por ser posta sobre o sábado descrito pelas seitas. Eu creio que eu já me repeti várias vezes, mas eu creio que é necessário deixar isto bem claro, afirmar vez após vez que o sábado das seitas não é o sábado velho testamentário. Aquilo que é descrito no Velho Testamento a ser realizado pela velha aliança, por aqueles que participavam dela, não é o mesmo sábado que é descrito, que é vivido, entre aspas, pelas seitas. Eles vão afirmar, eles vão ensinar as pessoas que fazem parte do seu convívio, do seu meio, que elas devem pôr sua fé nesta obra, ao invés de colocar em absoluto, de maneira completa, a fé em Jesus Cristo. Eles vão até afirmar: não, creia em Cristo Jesus, mas é uma fé parcial, porque Jesus realizou apenas parte da redenção. Não se pode descansar em Cristo de maneira plena e perfeita. E retirando então a centralidade de Cristo, é colocar outra coisa em seu lugar. Não há outra possibilidade, não há outra consequência. E isto constitui, corroborando com o Dr. Aníbal Reis, sabadolatria. Os sabatistas, eles não veem salvação fora deste conceito. Para eles, e de acordo com o que eles ensinam, todos aqueles que não forem aprovados num juízo investigativo não poderão ser salvos. Não há salvação fora deste conceito. Não há salvação apenas pela graça. De maneira que eles vão, inclusive, afirmar: não, nós cremos que a salvação é pela graça. Porém, a graça, no conceito que eles são ensinados, que eles entendem, é apenas a força que é dada pelo Espírito Santo para que todo aquele que toma uma decisão em ser obediente ao sábado recebe uma força para então estar se dispondo, estar sendo capacitado à obediência. Porém, a Bíblia, ela nos diz que a graça é um favor imerecido de Deus. É algo que nos é dado, que nós nunca mereceríamos, não merecemos e jamais iremos merecer. É um dom. Para eles, o esquivar-se da guarda do sábado, o esquivar-se dessa decisão de guardar o sábado, eles constantemente vão em seus programas de rádio, de televisão, chegar até esse ponto. Você deve se decidir a obedecer a Deus, a demonstrar que você recebeu sua salvação, e eles estão falando de salvação provisória. Você deve então se decidir em guardar o sábado. Esquivar-se disso é esquivar-se de demonstrar que esta salvação provisória é real. É esquivar-se dessa jornada para a possível aprovação neste fantasioso juízo investigativo do qual a Bíblia jamais irá lhe falar algo. Os sabatistas, eles entendem que virar as costas para esta verdade, para a verdade de que o sábado continua válido, é viver sem esperança. Daí todos os títulos
que eles têm apresentado em suas literaturas, em suas programações evangelísticas, né? Em grande parte proselitista. Viva com esperança, 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 o dia da esperança. Eles enchem a mente das pessoas, os quais eles tentam realizar ali proselitismo, né? Porque eles acreditam que sem essa verdade do sábado ninguém pode viver com esperança. Jesus vai voltar, eles dizem. Jesus Cristo está prestes a voltar. Jesus está voltando. Mas ele vai voltar para observar aqueles que estão sendo obedientes. Ele virá. Então, ele agora neste momento ele não realizou ainda por completo a salvação. Se você viver em desobediência, você não guardar o sábado, olha, cuidado, você está seguindo a marca da besta. O domingo, né? Isso é constante na pregação deles. E por isso eles vão usar o termo apostatado, aquela pessoa que se afasta das fileiras. Os sabatistas, eles vão dizer que está apostatado. E o sentido, evidentemente, que eles entendem que aquela pessoa, aquele que deixou parte do seu convívio, ele perdeu a salvação. Perdeu porque deixou de guardar o sábado, perdeu por sua desobediência. Então não há como ele ser aprovado no juízo investigativo. Guarde isso, meu irmão. Guarde isso, minha irmã. Meus amigos, guardem isso. A principal doutrina dos sabatistas não é o sábado. O sábado está apenas na superfície. A principal doutrina dos sabatistas é a doutrina do santuário celestial. É a doutrina do juízo investigativo. É a doutrina de que a porta da graça se fechou após 1844, porque a mensagem dos 3 anjos é uma mensagem que aponta para a restauração do cristianismo pela imposição da guarda do sábado velho testamentário, não conforme é descrito ali no Velho Testamento. Nós já vimos, por exemplo, não se podia acender fogo, mas pelo próprio entendimento errôneo que eles têm a respeito do dia semanal judaico de cessação. Queridos irmãos e amigos, o nosso Shabat é a pessoa de Jesus Cristo. Os judeus, ainda apostatados, eles ainda não descansaram nessa verdade. A verdade não é a restauração do sábado velho testamentário, conforme o entendimento das seitas. A verdade é Jesus Cristo. Ele mesmo afirmou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda pessoa que confia em Jesus e o recebe como único e suficiente Salvador entra num descanso perfeito, porque a salvação é perfeita. A salvação é algo que jamais poderá ser retirado de alguém. A sombra do sábado velho testamentário, o seu significado se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Esse descanso, ele só pode ser verdadeiro. Você só irá encontrar perdão, você só irá encontrar uma nova vida em Jesus Cristo. A sua obra foi perfeita. Ele mesmo afirmou: está consumado. Ou seja, tudo que deveria ser feito para salvar o pecador foi feito. Confia nele. Descansa nele. Coloque sua fé no Senhor Jesus Cristo e Ele te libertará da escravidão do pecado. E mais ainda, Ele te libertará do jugo das seitas que servem de atrapalho para a pregação do Evangelho. Meus amados,
o Velho Testamento dizia que 6 dias deveriam servir de trabalho. E depois, então, um Shabat. Mostram uma realidade do homem tentando ganhar sua salvação por obras. A lei, ela não foi dada para que o homem ganhasse sua própria salvação, jamais. A lei foi dada para que o homem possa conscientizar-se de que isto é impossível. Volto a mostrar aos amados, Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O Shabat apontava para o cessar destas tentativas vãs, fúteis do homem. Ao descansarem em Cristo, todos os homens, recebendo a Ele como a propiciação pelos seus pecados, recebendo a Jesus como o único que realizou a obra por nós, então, recebendo ao Salvador, ocorre um novo nascimento. Cessou. Você já não precisa fazer algo. Confia em Cristo. Este é o verdadeiro Evangelho. Esta é a verdadeira salvação de Deus, que vem pelo Senhor Jesus. Que bela figura de salvação foi o sábado velho testamentário. Por isso que ele cessou. Ele mesmo cessou. Oséias profetizou isso. Porque Jesus já veio. O Senhor Jesus é a salvação de todo aquele que nele crê. Vamos então à nossa conclusão. Para descansar no Senhor, para descansar em Cristo, confiando que Ele consumou a obra no Calvário, a obra da expiação, tudo o que deveria ser feito, Ele fez, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é necessário o arrependimento. As seitas darão uma outra interpretação ao arrependimento, darão um outro sentido. Geralmente vão explicar que as pessoas devem deixar de fazer coisas ruins e passarem a fazer coisas boas, completando assim aquilo que Jesus começou, fazendo aquilo que Jesus apenas deu como exemplo, andando, não é, na areia da praia, seguindo os passos de Jesus, apenas olhando para Jesus como um exemplo. Mas isso não é arrependimento. Arrependimento bíblico é concordar com Deus, é olhar para a sua palavra e concordar que é impossível ao homem salvar a si mesmo e é necessário ser salvo. Mas é também confessar a Deus que é pecador não apenas porque realiza obras más que desagradam a Deus. É necessário confessar que é incapaz de obedecê-lo e que isso é uma consequência da natureza do homem, a natureza que veio até nós por causa do pecado de Adão. Arrependimento também envolve conversão. O homem, sendo inimigo de Deus, volta-se para Deus. Você já concordou com Deus? Você já confessou que não somente desobedece a Deus e que é incapaz de obedecê-lo, mas que também a sua natureza, ela é corrupta, ela é corrompida? Você está coberto de chagas, como disse o profeta Isaías, como ele afirmou que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Atos capítulo 3, versículo 19, nos diz claramente: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Apagados. As seitas sabatistas vão dizer: não, foram apenas
não foram apagados no sentido de serem para sempre perdoados. Eles foram provisoriamente cancelados, mas eles podem voltar a você se você for desobediente. Você já passou pelo arrependimento? Você já percebeu que as seitas, elas falam em receber os seus ensinos, em concordar com estes ensinos, em tomar uma decisão de passar a se submeter a estes ensinos, mas sem falar que é necessário um novo nascimento, uma mudança de natureza? Eles dizem que isso vem do próprio homem. Não. Isso vem do Senhor. Cristo é o seu descanso. Ele é a sua salvação. Você tem certeza da sua salvação em Cristo? Ou você tem sido ensinado que enquanto você permanece na sua igreja, ou na sua seita, ou no seu movimento, ou no seu ministério, ou em qualquer outra reunião de grupos que ensinam que o homem é capaz de ganhar a sua própria salvação, então enquanto você permanece ali, você tem a salvação. Se você sair dali, então você pode perdê-la? Você tem certeza de que essa sua salvação em Cristo ela é eterna? Porque aqueles que creem em Jesus têm vida eterna. Quanto tempo dura a vida eterna? Para sempre. Essa salvação não pode jamais ser perdida. Aquele que recebeu a Cristo tem a vida eterna. João capítulo 10, o 27 e o 28 são 2 versículos preciosos, onde Jesus afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Não é eu poderei dar a vida eterna se elas me obedecerem, não. É dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. A graça é um favor imerecido. Não é uma força recebida do Espírito Santo para que o homem obedeça e então possa ganhar sua própria salvação, guardando o sábado, ou deixando de comer carne, ou oferecendo todo o seu dinheiro. Então, graça é um favor imerecido, é um dom de Deus. A Bíblia, ela nos diz que não é por aquilo que nós fizemos, não é por aquilo que nós imaginamos que estamos fazendo, que nós somos salvos. Tito, capítulo 3, versículos 5 e 7 nos diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, não por aquilo que você acredita ser capaz de realizar. Mas Jesus, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Pelo favor imerecido, Deus concede aquilo que homem algum jamais mereceria. A graça de Deus, ela é derramada na vida do pecador arrependido, para que ele receba a vida eterna, para que ele seja justificado. E essa lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, Ele derramou sobre todo aquele que nele crê. Efésios 2, 8 e 9 nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você tem essa confiança no Senhor Jesus? Você já descansou nele? Para perdão, para justificação, para receber dele a vida eterna? Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo
é de Cristo. Que Deus esteja lhe abençoando e que o Espírito Santo esteja lhe convencendo da justiça, do juízo e do pecado, a fim de que você, arrependido ou arrependida, se chegue ao Calvário e deposite em Cristo a fé que é concedida por Deus para perdão e salvação. Mas eu oro também para que, se você já fez isso, se você já tem certeza da sua salvação, já tem certeza que essa salvação não pode jamais ser retirada de você, eu oro para que você tenha recebido esclarecimentos a respeito de um assunto que é muito importante na palavra de Deus, que é distorcido pelas seitas que pregam salvação por obras baseadas em falsas profecias, a fim de que você não se deixe enganar e continue servindo ao Senhor na liberdade que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. É a minha oração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.